Retornando aqui, encerramos a aula anterior tratando do artigo 4º da lei, fechando, portanto, o nosso título 1, e agora, dando sequência, vamos direto para o título 2 da lei, que trata de temas extremamente amplos e significativos, e que é um dos tópicos da lei, né, pessoal, que disparadamente mais cai em concurso, principalmente quanto ao provimento. Então, o título 2 do nobre provimento da vacância, da remoção, da redistribuição e da substituição. Nosso objetivo, com assim mais volumoso de trabalho, nosso objeto é o provimento. Esses demais figuras referidas aqui no título 2, claro que nós vamos também analisar, mas a análise é mais rápida, mais célere, porque a lei trata com um número bem menor de normas, essas 4 figuras aqui. Então, iniciando aqui o capítulo 1, que trata do nobre provimento, e na sua primeira seção trata das disposições gerais. Vamos lá então. Pessoal, artigo 5º, um belo dispositivo para concurso. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Então vamos lá. São requisitos básicos para investidura em cargo público. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. Um nível de escolaridade exigido para exercício do cargo. 5. A idade mínima, 18 anos. 6. A aptidão física e mental. O parágrafo 1º complementa que as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, desde que, evidentemente, estabelecidos em lei. Pois bem, retornando aqui para o caput, pessoal, vamos começar aqui, ó. Antes de mais nada, quando que a lei exige que tais requisitos listados aqui sejam preenchidos? Quando dá investidura. Como nós vamos colocar conceitualmente daqui a pouco, mas a maioria de vocês já sabe, a investidura ocorre com a posse. Pois bem, então quando que a pessoa está obrigada a comprovar o preenchimento desses requisitos? No nosso caso aqui, pessoal, concurso público, sou aprovado em um concurso, sou nomeado para certo cargo, quando que eu tenho que comprovar o preenchimento? Apenas quando dá investidura, quando dá posse no cargo. É ilegal exigir que a instituição exija a comprovação desses requisitos antes da data da posse. É muito comum, pessoal, nos concursos que tem 2 etapas, uma prova e o curso de formação, que a administração exija a comprovação de alguns desses requisitos já na matrícula do curso de formação. Pessoal, isso não se sustenta com base na 812,90, que é taxativa. A comprovação dos requisitos só se dá com a investidura, ou seja, com a posse. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um concurso público para um cargo que exija nível superior, e eu estou no último semestre da graduação, eu tenho que ficar tranquilo, pessoal, mas tranquilo mesmo. Por quê? Porque não pode ser exigido para mim, como requisito para participação no próprio concurso, a apresentação do diploma de nível superior reconhecido pelo MEC, porque isso não é requisito para a própria realização da prova. Isso é requisito que eu devo comprovar no caso de aprovação, após a nomeação, quando eu tomar posse, for investido no cargo propriamente dito. Então, primeira coisa relevante para nós colocar aqui, artigo 5º, caput, a comprovação dos requisitos nele. Estou especificando, né, pessoal, a regra que consta ali. A comprovação dos requisitos nele elencados
deve ocorrer apenas na data da posse, não em momento anterior. Então, olha só, a comprovação dos requisitos nele elencados no dispositivo, né, pessoal, deve ocorrer apenas na data da posse, quando ocorre investidura no cargo, não em momento anterior. Pessoal, aqui algumas situações excepcionam essa regra, que eu não vou colocar porque foge do objeto do estatuto. Mas, por exemplo, aquele requisito para os cargos de magistratura e de membro do Ministério Público, que foi inserido pela emenda 45 de 2004, os 3 anos de atividade jurídica. Entendeu o STF que esse requisito pode ter sua comprovação exigida durante a própria realização do concurso, portanto, em data anterior à da posse. Mas como a 8290 não trata de cargo vitalício, só de cargo em comissão e de cargo efetivo, isso aí foge ao objeto, então, do estatuto. Para nós aqui, os requisitos devem ser comprovados só quando da posse, sendo ilegal qualquer exigência da administração federal no sentido da sua comprovação em momento anterior à investidura. Pois bem, voltamos aqui no caput do artigo 5º. Olhem só, requisitos básicos para investidura em cargo público. Olhem só, nós sabemos, o artigo 9º vai tratar disso aí, que nós temos duas modalidades de cargo público. O cargo efetivo e o cargo em comissão. Por que eu estou relembrando isso aí, pessoal? Vamos ler de novo aqui. Quais são os requisitos? Nacionalidade brasileira, seja na condição de brasileiro nato ou naturalizado, gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, um nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Pois bem, pessoal, não está estranho isso aí? Cadê a aprovação em concurso público exigida pela Constituição? Poxa, que bacana então. Na esfera federal, eu posso ocupar um cargo efetivo sem ser aprovado em concurso público? É claro que não. A questão toda é isso aqui, ó. O artigo 5º trata dos requisitos básicos para investidura em cargo público. Eu tenho 2 espécies de cargos. Efetiva em comissão. E aprovação em concurso, nós sabemos que é requisito apenas para investidura em cargo efetivo ou cargo de provimento efetivo. Portanto, vamos colocar isso aqui, pessoal. Aqui. Que não constam entre os requisitos básicos listados no artigo 5º. A aprovação em concurso público. Friso de novo, tá, pessoal? É porque o dispositivo trata dos requisitos básicos para o preenchimento, para a investidura em cargos públicos. E o cargo pode ser efetivo ou em comissão, e a aprovação em concurso é requisito para a investidura em cargo de provimento efetivo. Pois bem, aproveitando aqui, pessoal, ó, não constam entre os requisitos básicos está no artigo 5º. A gente vê que ele exige a idade mínima de 18 anos. É claro, conforme o cargo, pela aplicação do parágrafo 1º, outros requisitos podem ser estabelecidos em lei, e um desses requisitos pode ser uma idade mínima superior a 18 anos. Tudo bem, mas olhem só. O Estatuto
não fixa uma idade máxima a partir do qual não pode correr a investidura. Então, eu não quero entrar aqui na discussão se seria essa idade máxima 69 anos, se seria 65 anos. Simplesmente quero frisar que o Estatuto não prevê como requisito básico nenhuma idade máxima. Então, vem a questão que vier. É requisito básico para investidura em cargo público federal. 65 anos, 69 anos, 60 anos está tudo errado. Porque simplesmente o Estatuto não traz o requisito da idade máxima expresso no artigo 5º e, na verdade, nenhuma outra de suas disposições. E aqui, um terceiro requisito não elencado no artigo 5º. A ausência de condenação penal. É muito comum, tá, pessoal? E-mails que o pessoal manda falando que uma pessoa se preparando para concurso e preocupada porque foi condenada na esfera criminal por certo crime ou contravenção. Então, olha só, para a gente ficar tranquilo. O Estatuto não prevê a ausência de condenação penal como requisito para ocupar cargo público. Ah, tudo bem, então pode ter cometido 500 crimes e ainda assim ser nomeado para um cargo público. O que afasta, pessoal, a possibilidade, não de nomeação, falei mal, de investidura, é o cometimento de crimes contra a administração. Condenações penais, genericamente falando, não impedem a investidura em cargo público. Por exemplo, tu se envolveu num homicídio culposo na direção de um veículo. Ora bolas, essa condenação penal transitada em julgado não é impedimento para ser investido em cargo público. Então, muito cuidado, é muito comum que o próprio edital do concurso público, falando aqui da nossa praia mais próxima, ele traga alguns requisitos a serem comprovados já quando da posse. E dentre eles, as certidões negativas da justiça. E claro, a pessoa fica preocupada, pô, mas a minha é positiva. Eu tenho uma condenação penal, ou tenho 500 condenações na justiça trabalhista, ou já fui condenado várias vezes na esfera civil. Fiquem tranquilos, pessoal, apesar do edital falar em certidão negativa, nós podemos ser investidos mesmo com a certidão positiva, já que, genericamente falando, não se trata de um crime contra a administração. Pois bem, então aqui estão os artigos que não constam como requisitos, os elementos que não constam como requisitos básicos no artigo 5º do Estatuto. Seguindo aqui, pessoal, vamos para o parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito a se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas, cuidado, tá, pessoal? Não é 20% não. É a previsão do direito e fixação do patamar máximo, até 20% das vagas oferecidas no concurso. Pessoal, isso aqui é a famosa, vou colocar aqui mesmo. Só o nome. Reservas de vagas para deficientes. E é bem tranquilo. O que a lei fez? Assegurou às pessoas portadoras de deficiência, veja que não é, tá, pessoal, uma restrição física ou mental. Então pode parecer estranho, mas dependendo do nível das atribuições do cargo, eu posso ter pessoas com um grau leve, a princípio, de deficiência mental, desde que seja compatível com a função do cargo. Então, olha só, as pessoas por deficiência asseguraram o direito de se inscrever em concurso público. Desde, é claro, para provimento de um cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Então, para concursos públicos, o Estatuto reserva até 20% das vagas para as pessoas portadoras de deficiência, desde que, evidentemente, a deficiência seja compatível com as funções inerentes ao cargo. Pessoal, paramos aqui, damos sequência na próxima aula
com o parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto. Obrigado.